Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele e hoje você está aqui para mais um dia de culto online aqui comigo, aqui no Ministério. Então continue aqui comigo, tá bom? Antes de iniciarmos nosso culto, quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor e serem libertas e serem abençoadas para a glória de Deus. Então, antes de continuar, eu quero estar orando, por esse culto, orando por você que está aqui comigo, participando desse culto. Senhor, meu Deus amado, estamos aqui reunidos para prestar um culto ao Senhor. Que o Senhor possa abrir os corações, dar entendimento, que as pessoas possam receber a Tua palavra com amor, com alegria, e que elas possam ser capacitadas pelo Teu Santo Espírito para colocar a Tua palavra em prática na vida delas. Que o Senhor abençoe a minha vida aqui também, abençoe a vida de cada pessoa que está participando deste culto, que o Senhor possa estar repreendendo toda interferência maligna e que a palavra possa alcançar cada vez mais as vidas e os corações das pessoas. É o que eu te peço, te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso louvor de hoje, lá no Inário Cristão, na harpa cristã, que muita gente conhece como harpa cristã. Hoje estaremos louvando, lá na harpa cristã, o hino 107, firme nas promessas do Senhor. Você tem se firmado nas promessas do Senhor para a sua vida? Se você quer conhecer as promessas que o Senhor tem para a sua vida, leia a Bíblia, conheça a palavra do Senhor, porque ela é repleta de promessas e de bênçãos para a nossa vida. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Fiquem firmes nas promessas de Jesus, fiquem firmes nas promessas de Deus para vocês. E hoje o nosso culto ele vai caminhar mais uma vez pelo Sermão do Monte ou pelo Sermão da Montanha, Hoje estaremos falando sobre sal da terra e luz do mundo, a fé que se manifesta
Então a nossa fé, ela precisa se manifestar na terra como o sal e como a luz. E vamos dar essa continuidade aqui no Sermão da Montanha, né? Vamos abrir a Bíblia lá, né, em Mateus capítulo 5, Mateus 5, do versículo 13 ao 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, no nosso culto passado, né, nós falamos um pouquinho sobre quem é verdadeiramente feliz aos olhos de Deus. Jesus descreveu o caráter do cidadão do reino. E agora, em Mateus 5, né, como acabamos de ler no versículo 13 ao 16, Jesus nos mostra algo muito importante, que não apenas quem nós somos no reino, mas como a nossa identidade no reino deve ser manifestada neste mundo. Depois que Jesus falou sobre humildade, mansidão, misericórdia e fidelidade, Jesus ele olha para os seus discípulos e faz duas declarações fortes. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Enfatize que nesse momento, Jesus não está falando que a gente deve se tornar, está falando que somos. E isso é muito importante, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não vai se tornar, ele não tem que tomar nenhuma atitude especial para ser o sal na terra ou a luz no mundo, ele já é a luz, né? Justamente porque Jesus está em nós. Eu gosto de fazer aquela comparação com a lua. Nós seríamos a lua, Jesus o sol, né? Então o sol ilumina a lua só brilha porque o sol está iluminando ela. E da mesma forma somos nós só conseguimos brilhar neste mundo e fazer a diferença porque Jesus brilha em nós. Jesus se manifesta através das nossas vidas e é exatamente esse o contexto. E uma coisa importante que você deve estar se perguntando, mas será que eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo certo? Não é bem por aí. Deus sabe que nós somos limitados. Jesus estava ali falando com discípulos, com pessoas comuns, com pessoas imperfeitas que estavam em processo. Ainda assim, ele afirma algo que é profundo sobre a identidade deles, né? E isso nos ensina que o impacto do cristão no mundo, ele não nasce do nosso próprio esforço, sabe? Mas de um relacionamento com Deus. Então, antes de pensarmos no que fazemos, precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Então, não é que nós temos que ser perfeitos, nós temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, em obediência à palavra dele, mas nós morreremos em processo. Todo dia nós devemos melhorar um pouco mais na presença do Senhor. Não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de ser fiel a Jesus, de obedecer a sua palavra e de deixar ele brilhar através de nós. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. O que eu acho interessante dessa parte é que nós, sem a presença de Deus, nós não servimos para nada. Nós não somos capazes de nada. É Deus, é Jesus Cristo que faz a diferença em nossa vida. Sem a presença de Deus, todas as nossas obras, atitudes e gestos, ela é jogada fora. Ela não tem uma diferença, um impacto genuíno e verdadeiro no mundo. Precisamos lembrar um pouquinho da função do sal. Naquela época, o sal tinha 3 funções principais, que era conservar, dar sabor e purificar. O sal, ele impedia a corrupção. Da mesma forma, a presença do cristão no mundo deve frear a deterioração moral, espiritual e relacional. Olha quanta responsabilidade Jesus está nos dando, mesmo sabendo que somos falhos e imperfeitos. Aonde há a presença de um cristão, aquele cristão ele deve brilhar, ele deve salgar, fazendo a diferença naquele ambiente. Nós, de uma certa forma,
sendo sal e luz nesse mundo, por causa de Jesus em nós, nós acabamos confrontando o mundo, confrontando a cultura do mundo, as ideologias, os conceitos, os hábitos do mundo que estão totalmente fora da presença de Deus. Então nós acabamos, influenciando aquele ambiente, influenciando o comportamento das pessoas, quando estamos verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com Deus. E isso serve de alerta. Quando um cristão ele está mais preocupado em se encaixar nos grupos e cede aos padrões do mundo, isso mostra que Jesus não está presente na vida dele. Nós temos que influenciar, nós temos que frear essa deterioração moral, espiritual e relacional que está presente no mundo. Nós temos que viver diferente para que possamos brilhar a luz de Cristo e ter esse sal, esse tempero que é totalmente diferente daquilo que o mundo está acostumado. Então nós seremos como sal, dando sabor também. A fé cristã não é chamada para tornar a vida mais pesada, mas cheia de sentido. Então, geralmente, as pessoas que estão vazias, procurando propósito, sentido de vida, muitas delas não encontraram ainda isso porque está faltando a presença de Deus na vida delas. Quem traz um verdadeiro sentido e propósito para a nossa vida é Jesus Cristo, é a presença de Deus. Não há obras, não há trabalho, não há nada que a gente possa fazer nesse mundo que possa preencher esse vazio. E por isso o sal, por isso devemos ser esse sal, para mostrar às pessoas que o verdadeiro sentido da vida, o nosso verdadeiro propósito na vida é servir ao nosso Senhor Jesus, Ele que nos preenche, Ele que nos traz todo esse sentido e propósito de vida. E em relação à pureza, o sal também simboliza aliança e fidelidade na Bíblia. Então, quando Jesus fala sobre o sal perder o sabor, ele está nos alertando sobre uma fé diluída, uma fé sem compromisso, uma fé sem distinção, que é o que eu disse. Não há como você realmente ser sal se você se misturar e aderir práticas do mundo na sua vida. O cristão ele precisa viver diferente, ele precisa viver para Cristo. E se nós estamos ali sendo sal e sendo luz, confrontando o mundo, fazendo a diferença, isso nos mostra que a nossa aliança com Cristo, ela está mantida e que Deus é fiel a nós e nós somos fiéis a Deus. Nós não somos chamados para nos misturar ao mundo de forma que percamos a nossa identidade, mas a estar no mundo preservando aquilo que Deus valoriza. E exatamente essa frase aqui resume tudo o que eu falei. Nós precisamos preservar neste mundo aquilo que Deus valoriza. Muitas vezes, na sede de ser aceito em determinados locais, em determinados ambientes e grupos, muitos cristãos acabam se perdendo, acabam não sendo sal e nem luz, acabam aderindo a práticas, a formas de falar, de se vestir, de se comportar, que não preserva aquilo que Deus valoriza. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos realmente diferentes, refletindo a luz de Cristo. Já a luz na Bíblia, ela está associada à revelação, verdade e vida. Jesus é a luz do mundo e agora ele diz que nós refletimos essa luz. Nós não somos a fonte de luz, mas somos os refletores. É como o caso da lua que eu disse, A lua reflete a luz do sol e nós devemos refletir a luz de Cristo. E quando ele fala sobre a questão da cidade no monte, traz essa cidade elevada no monte como uma referência, isso nos mostra orientação, segurança. Jesus está dizendo que a fé não é algo secreto ou apenas interno. Então não adianta separar a fé do mundo secular, como muitos acreditam que deva ser assim. A nossa fé ela deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, tanto na nossa vida privada, no nosso quarto com a porta fechada, buscando a Deus, mas também no trabalho, na vida em família, na vida social, no bairro, na rua que a gente vive, em qualquer lugar que a gente vá. Jesus deve estar presente, brilhando em nós, através de toda a nossa forma de falar, de agir, de se comportar, de se vestir, como lidamos com as nossas finanças, com as pessoas, com as situações difíceis, com as doenças. Então, em tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus e tudo que vivemos deve refletir a glória de Cristo, deve refletir a Jesus Cristo em nossa vida. Esconder a luz é negar o propósito dela.
E muitas vezes percebemos pessoas que não apagam essa luz, mas escondem ela por vergonha, por comodismo ou por necessidade de aceitação. E esse não deve ser o caminho que devemos seguir. Devemos seguir servindo a Jesus, adorando a Jesus, brilhando Jesus em nossa vida, em todas as situações, em todas as áreas de nossas vidas. Deixem que a luz de Cristo brilhe em vocês, diante de todos, para que vejam suas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então aqui mudando um pouquinho a forma de citar esse versículo, né? Para que a luz de Cristo deve brilhar em nós? Primeiro, para que as pessoas conheçam a Cristo. E segundo, para que Cristo seja glorificado. Então tudo aquilo que o ser humano faz, que traz a glória, o reconhecimento para si, não procede de Deus. Né? Tudo aquilo que fazemos, se brilhamos à luz de Cristo, não é porque nós brilhamos por nós mesmos, mas estamos brilhando à luz de Cristo para que o Pai, para que o nosso Deus seja glorificado também. O que é interessante nessa fala é que Jesus corrige dois extremos. Não vivemos uma fé escondida, mas também não vivemos para a autopromoção. Então tudo aquilo que traz autopromoção não é do desejo de Deus, não é da vontade de Deus, porque assim nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar a nossa carne, a nós mesmos, e isso é como se estivéssemos colocando outros deuses na nossa vida e deixando de adorar a Deus, né? A nossa adoração deve ser a Deus, deve ser a Jesus Cristo, né? Por isso não temos que buscar a nossa autopromoção, né, a nossa própria glória, mas refletir a luz de Cristo para que Deus seja glorificado. As nossas boas obras, elas não nos salvam. Por mais que algumas pessoas acreditem que as obras, elas salvam, não. As nossas boas obras, elas revelam, tá? Então, se fazemos boas obras, não é porque somos bons e nem seremos salvos por causa delas. As nossas boas obras revelam a presença de Cristo em nós e por isso elas são importantes. E toda pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, ela precisa frutificar, ela precisa apresentar essas boas obras para que o Pai seja glorificado. Então, a luz de Deus, a luz de Jesus brilha quando nossas atitudes revelam o caráter de Deus no cotidiano. É no falar, no agir, no amar, no perdoar. Então as nossas atitudes, a forma como vivemos, elas vão revelar quem é o Deus que servimos, né? E se queremos revelar que Jesus Cristo é o Deus que servimos, a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, né? E as nossas obras, elas precisam estar compatíveis, precisam estar de acordo com a palavra do Senhor. Jesus, ele nos chama para ser sal e luz, não para nos sobrecarregar, mas para nos lembrar do nosso propósito. Então, se você está perdido em relação a qual o seu propósito, qual o seu chamado, o seu chamado e o seu propósito é ser sal e luz, refletindo Jesus Cristo na sua vida. O mundo, ele não precisa de cristãos perfeitos, mas de cristãos verdadeiros, que refletem a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos viver uma fé que conserva, que ilumina e que glorifica a Deus, não para sermos vistos, mas para que Deus, para que Jesus Cristo seja conhecido. E agora eu quero fazer uma oração por você, para que você se sinta fortalecido para seguir sendo sal e luz neste mundo, refletindo a luz de Cristo. Senhor amado, ajuda-nos a viver uma fé que faz a diferença, que não perde o sabor e que não se esconde, que a nossa vida glorifique o Teu nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Então essa foi a nossa mensagem de hoje, o nosso culto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, continue falando cada vez mais com vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, fazendo parte deste ministério, tá? Você não precisa sair da sua igreja para fazer parte deste ministério. Eu não quero tirar você do lugar onde você está, mas se você precisa se alimentar um pouquinho mais, esse ministério está aqui de portas abertas para você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa abençoar muitas vidas ainda. Muito obrigada, fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.